Eu cheguei em São Paulo e fui jogar no Pão de Açúcar na época. Eu vim com 16 anos. Eu tive a minha primeira lesão acho que eu tinha uns 17, 18 anos. Eu rompi um pedaço do músculo reto do abdômen e depois de mais alguns anos eu rompi o restante que faltava, né? Porque ele vai se rasgando, na verdade. Né? Não tem como fugir disso. A idade vai chegando, a gente vai ficando desgastada. Tem um pouquinho de dor no joelho, um pouquinho de dor no braço, de tanto usar todos esses anos, né? Eu acho que chega uma hora a gente dá uma cansada também, né? De competir, de ter a responsabilidade de vencer, de jogar bem, de se preparar. Durante a carreira você tem alguns picos, né? Por exemplo, eu nos meus 23 anos eu estourei, joguei super bem, tal, assim como nos meus 16, que eu estourei também. Aí depois vem passam uns anos, vem uma outra fase que você também joga muito bem, pelo menos comigo foi assim, né? Com os 30, na verdade, eu me sentia muito bem, mas a partir dos 35 eu já comecei a sentir que ficou um pouco mais difícil, né? Na verdade, a gente tem que treinar menos com a idade, era o que não estava acontecendo. Toda atividade, quando você repete um pouco mais, tem o chamado trauma por repetição, ou lesão por esforço repetitivo, que é o famoso LER. No caso do atleta, a mesma coisa. Então tem dois pontos que seguem a vida dessa atleta. Um é prevenção à lesão e outro a melhoria da performance para que ela continue fazendo bem o que ela faz. Um atleta profissional em qualquer esporte, ele é treinado, né, para durar mais tempo no esporte ou para treinar muito intenso, ter um auge e depois ter que parar? As duas relações. Por exemplo, no ataque tem um impacto no ombro, né? Na aterrissagem, o impacto em joelho. Então os estudos mostram, né, por exemplo, que o masculino eles sofrem mais com tendinites nos joelhos, com problemas nos joelhos. Curiosamente, a maior quantidade de lesão de ligamento em joelho é do feminino. Impacto no ombro, os dois pagam o preço, que é o momento de bater na bola e depois ter que desacelerar. Porque quando se bate na bola para ela sair a 100 por hora, você tem que acelerar muito o movimento. E a grande questão são os músculos de trás para segurar esse movimento. Daí os tendões começam a sofrer. Então a gente faz trabalho preventivo para que eles suportem o treino dessa natureza e, por outro lado, faz um trabalho de força para que ele aumente a potência de ataque da bola ou aumente a altura do salto. 20 anos, né, a gente diz assim que tudo está florescendo em termos físicos, mas aos 30 ela já está com um processamento mental, uma leitura de jogo, um controle da habilidade, né, uma dimensão de espaço, de saber onde coloca a bola melhor. Então eu diria que a de 30 venceria o jogo. Eu encerrei minha carreira por vários motivos, né? Porque eu já tinha uma certa idade, 37, 38 anos, e achei que era o momento de parar. No começo a gente aceita, a gente entende, aí no passar de alguns anos a gente começa a sentir muita falta. Passou um ano, eu fui percebendo que eu não tinha mais a necessidade de correr tanto, de treinar tanto. Eu poderia me dar o luxo de ir um pouco mais devagar, e foi o que eu fiz. Hoje em dia eu faço caminhada, às vezes vou à academia, mas também para caminhar e fazer uma musculação leve. Então, quer dizer assim, a atividade mais adequada, né, mais primitiva do homem é a natação, que ele se encontra deitado, né, ele tira um pouco o peso da gravidade, tanto que é colocado que um dos grandes dramas do ser humano é permanecer em pé, que ele tem a gravidade que empurra para o chão e ele tem que se sustentar com todos os músculos para permanecer em pé. Então toda atividade natatória leva uma vantagem sobre a atividade em pé. Agora, colocou performance, que você tem que acelerar a braçada, também você pode ter as síndromes de impacto. À medida que a gente trabalha com esporte competitivo, a gente vai vendo, né, as mudanças de comportamento na performance. Por exemplo, na Olimpíada de Pequim, nós encontramos um senhor do Japão, né, fazendo uma prova de adestramento aos 70 anos. Hoje, como limite, sempre esbarrou nos 40, tem muitos atletas ultrapassando os 40 anos.
E a questão que está sendo levantada é quais fatores determinam realmente essa longevidade que os atletas estão terminando ou estão sendo cada vez mais longevos. Então existe muito estudo, muita busca nesse sentido e acredito que descobertas virão. Quando a gente é mais jovem, a gente quer abraçar o mundo de todas as formas e a competição não é diferente. Você quer ganhar de todo mundo, você fica mal quando perde, você briga e coisa arada. O que eu aprendi hoje é que a coisa pode ser bem mais tranquila. Se tivesse a chance de começar tudo outra vez, faria tudo outra vez. Obviamente, com mais maturidade, né? Aproveitaria ainda mais. Eu não tenho problema nenhum com a minha idade, apesar de já ter feito algumas intervenções, né? Botoxinho só, para dar uma aliviada. Ele falou assim que as pessoas estão tendo mais, que vai ainda ser descoberto, porque eles estão tendo mais força de vontade para progredir no esporte. Isso não precisa ter muito estudo. Isso é força de viver, é gostar da vida. Gosta daquilo que faz, gosta de si, gosta de ter saúde. Isso é fantástico, porque eu tô com 64 anos e há 10 anos atrás, uma pessoa com 64 anos não fazia atividade nenhuma, tava quieta em casa, fazendo crochê, costurando. E ele tava falando do LER, né, dos esforço repetitivo, que realmente eu tive um problema com isso. Por isso que onde eu faço minha atividade, a cada 3 meses, você tem que trocar a atividade, para não ficar naquela coisa repetindo. E ele falou que é uma coisa ótima, né? Para você ver a importância de uma atividade física e os atletas cada vez mais longevos, né? Muito legal a gente entender sobre o envelhecimento no esporte também, né? Mas tem mais coisa falando sobre isso. Dá uma olhada no nosso canal aqui do YouTube, compartilhem, curtam e se inscrevam no canal.